Argumentos sobre a existência de Deus. Olá, queridos. A maioria dos autores defende que os argumentos sobre a existência divina podem ser reduzidos em 4: cosmológico, teleológico, antropológico e ontológico. Entretanto, encontramos nominadamente outros tipos de argumentos, que seriam argumento moral, argumento histórico ou etnológico, argumento transcendental, que também é chamado de argumento abdutivo. Vamos procurar trazer uma visão panorâmica sobre cada um deles, dentro dos limites academicamente estabelecidos para essa nossa tarefa. O argumento cosmológico, ele considera o fato de que tudo que é conhecido no universo tem uma causa. Por conseguinte, raciocina esse argumento que o universo também tem uma causa. A causa do universo ser tão grande só poderia ser Deus. Tudo o que começa, quer substância, quer fenômeno, deve ter sua existência ligada a alguma causa produtiva. O universo, pelo menos no que se refere à sua forma presente, é algo começado e que deve ter sua existência em uma causa que corresponda à sua produção. Tal causa deve ser indefinidamente grande. O testemunho da geologia nos permite e nos garante que a forma do universo não é eterna, nem no passado, nem será para o futuro. Pelo contrário, testifica que ela teve um início. Esse argumento cosmológico tem um valor grande porque prova que existe uma causa eficiente para o universo, já que ele é indefinidamente grande. Agora vamos inquirir se essa causa de ser ou simplesmente é uma causa de mudança do universo, se ela é uma causa independente ou se, como ele, é uma causa eterna ou uma causa dependente de outra causa, inteligente ou não, finita ou infinita, una, múltipla. Esse argumento é o que procura explicar essas questões. Qual seria a explicação para o cosmos? Como dados, tomamos o fato concedido de que o cosmos existe, encontramos-nos nele, mas de onde ele vem? Note, a palavra cosmológico não se baseia na palavra causa. Precipitadamente, algumas pessoas, pela semelhança até superficial entre as palavras, tiram conclusão errônea, que esse argumento é simplesmente a declaração de que, já que existe uma causalidade, portanto, tem que haver uma causa primeira. Mas não é assim. Cosmológico significa baseado na realidade do universo. Para isso, vamos ver um conceito chamado de entropia, que seria a característica de todos os processos físicos observáveis que, em acontecendo algo de energia, faz-se menos disponível do que era antes que começasse aquele processo em particular. A perda de energia disponível chama-se entropia. A lei da entropia já é aceita em todo o mundo científico atualmente. Há evidências científicas também que o nosso universo está perdendo corda, como se fosse um relógio, ou seja, está perdendo energia. Em outra linha de argumentação, nós teríamos uma conclusão no seguinte: a desintegração dos minerais radioativos nos provam essa observação. Da radioatividade, calculam os físicos que a idade do universo material é mais ou menos 5 bilhões de anos, e essa opinião é amplamente aceita entre os cientistas. Então, se se comprova que o universo está perdendo energia, está se desorganizando, como se admitir que tenha surgido espontaneamente através de um processo de organização, e essa organização teria parado e passado para a desorganização quando? Por quais razões? Uma construção ligeiramente diversa desse argumento é a que B.P. Brown faz. O universo material aparece como um sistema interativo e, portanto, como uma unidade que consiste de várias partes. Daí deve haver um agente integrante que vincule a interação das várias partes
e constitua a base dinâmica da existência delas. O argumento cosmológico raciocina dos efeitos contingentes para a existência da primeira causa, ou seja, do Deus Criador. Tudo que tem um início, tudo que vem a ser, é um efeito. E assim sendo, deve ter uma causa. O universo não deve, então, o universo deve então ter uma causa, já que ele teve um início. Tal argumento é invulnerável a uma provocação que normalmente se faz contra ele. Se tudo tem uma causa, então Deus também deve ter uma causa. Mas essa objeção é de quem não presta atenção exatamente à dicção do argumento, porque o argumento não fala em Deus como um efeito. Ele fala em Deus como uma causa e propõe que todos os efeitos têm que ter uma causa. Dessa forma, Deus é a causa primeira, única e inicial, e não um efeito. Argumento teleológico. Há quem postule que esse argumento, na realidade, é uma subcategoria do argumento cosmológico. Ele enfoca a evidência e a harmonia e a ordem e o desenho do universo e argumenta que se o seu desenho dá uma demonstração tão grande de que foi inteligentemente construído para uma finalidade, e a palavra grega telos quer dizer fim, meta, propósito, então deve haver um Deus inteligente com propósitos para que ele tenha criado um universo que funcione assim tão perfeitamente. A ordem, a colocação útil permeando todo o sistema fazem levar-nos à conclusão de que há sim um Deus inteligente, pessoal, consciente e com propósitos. Existem autores que dividem esse argumento em dois: da ordem para a inteligência, que é o que se chama eutaxiológico, e o argumento da adaptação para o propósito, que esse é o que se chama normalmente de teleológico. Circunstâncias, forças, agentes que convergem para o resultado determinam uma volição e implicam que se pretende um resultado. Vontade e fim, essa é a premissa maior da teleologia. O autor F.R. Tennant, da Universidade de Cambridge, na sua obra Philosophical Theology, desenvolveu o que se chama de teologia cósmica. E como físico, ele indica que o mundo inorgânico se adapta maravilhosamente à preservação da vida. Parece muito pouco provável que qualquer outro planeta do universo esteja arrumado para o propósito da vida como esse nosso. Isso é o que alguns chamam de princípio antropocêntrico. Se tais fatores tivessem de ser mesmo que ligeiramente diferentes do que são, a vida seria impossível. Um grande número de condições precisas deve estar presente simultaneamente para permitir a existência da vida orgânica. Visto que um projeto requer um projetista, observado que o projeto do universo necessita que se entenda que há uma inteligência por trás dele, essa inteligência, com certeza, vem de uma mente racional capaz de pensar, planejar e possuir um poder para executar os intentos que criou. A magnitude e a complexidade da criação demonstram o poder, a sabedoria e a consciência divina. O argumento teleológico também pode ser chamado argumento do projeto. Argumento ontológico. Ontologia é a parte da filosofia que considera o ser em si mesmo, na sua essência, independentemente do modo que se manifesta. Esse argumento começa com a ideia de Deus, que define como maior do que tudo que se possa imaginar, incapaz de ser completamente
compreendido pela mente humana. Logo, argumenta que a característica de existência deve corresponder a tal ser, visto que um ser tão completo, se não existisse, não seria completo dessa forma. Então esse argumento infere a existência de Deus a partir de ideias abstratas e necessárias à mente humana. Ele foi defendido em uma forma por Samuel Clarke, por Descartes e por Anselmo. Se nós chegamos a uma crença científica na existência de Deus, qual seria o método que utilizaríamos para chegar nela? Postulam esses autores. Bom, é como se faz, ou seria como se faz em todo método científico inicialmente. Nós o admitiríamos como uma hipótese absolutamente necessária para fim de explicar os fenômenos do universo, e então as evidências de cada quadrante observaríamos que vão começar a convergir para ele, até que com o passar do tempo, com o senso do comum e com a repetição, é claro, dos resultados, o senso da humanidade e da ciência cultivada e iluminada por todo o conhecimento nos leva à prevalência da hipótese. Resumidamente, o homem tem a ideia de um ser absolutamente perfeito, e a existência é um atributo dessa perfeição. Portanto, o ser absolutamente perfeito tem que existir. Argumento moral. Começa com o sentido do bem e do mal, que tem todo ser humano, e a necessidade de se fazer justiça. Argumenta, então, que deve haver um Deus que seja fonte desses conceitos de bem e de mal, e que ele possa ser, no final, o administrador dessa justiça que pretende a criação. O ponto central do argumento moral é como se explica a moralidade, como ela chegou à cultura humana, como a ideia do bem e do mal, do certo e do errado, se implantou na nossa existência. Como os outros argumentos, esse também tem diferentes formas e diferentes defensores. Kant, por exemplo, tomou como seu ponto de partida o imperativo categórico e deste inferiu a existência de alguém que, como legislador e juiz, tem absoluto direito de dominar o homem. Em sua opinião, esse argumento é muito superior a todos os outros. Dessa forma, o argumento moral parte de leis objetivas e morais para um doador destas leis. E para que as leis morais objetivas tenham sentido, é necessário, é imperioso que haja um Deus de justiça. Encontramos homens em todo lugar, em todas as épocas, a falar e agir como se existisse uma moralidade objetiva. Mas eles, às vezes, até negam que exista essa moralidade objetiva, mas se comportam com indignação quando algo que lhes é desfavorável é praticado em face dessas pessoas. Então, a crença em Deus é a pressuposição lógica da moralidade absoluta ou objetiva. É uma ideia moral que não poderia existir em lugar algum ou de modo algum, senão na mente, e na mente tão perfeita como a mente de Deus. Argumento antropológico. Esse é um argumento na condição moral e mental do homem para a existência de um autor, legislador ou fim. Às vezes é confundido com o argumento moral, mas pela pesquisa observei que ele é um pouquinho mais abrangente. A antropologia não é somente a ciência da natureza física do homem, sua origem, relacionamentos, mas também trata do seu mais elevado ser, que é o ser espiritual. Por isso, em teologia, o termo antropologia designa a divisão de matéria que trata da natureza espiritual humana, de seus dotes, seu estado original e, consequentemente, da apostasia. Esse argumento é um argumento complexo que poderia se dividir em três partes. O homem, como ser intelectual e moral, teve um começo no planeta. As forças materiais e
inconscientes não fornecem causa suficiente para a consciência, razão e vontade livre do homem, e o homem, como efeito, pode referir-se a uma causa possuidora de natureza autoconsciente e moral, em outras palavras, a própria personalidade. Esse argumento é parte de uma aplicação dos princípios tanto do argumento cosmológico como do teológico. O autor Locke, em sua obra E 6, diz: a inteligência que cogita não pode ter sido produzida a partir daquele ou daquilo que não o faz. Ou seja, não se pode produzir o que cogita a partir do que não cogita. Como se pode observar, os argumentos teístas apresentam-se como uma série de círculos concêntricos. Primeiro, o cosmos como uma entidade. Segundo, o propósito dentro do cosmos. E o terceiro círculo é a natureza do homem dentro da própria área do seu propósito. Então, como se explicaria o homem, que é um ser consciente, que usa e faz ferramentas, tem diferenças tão grandes entre ele e os animais, que talvez se fôssemos fazer essa análise das diferenças seria a aula toda, mesmo com a relativa inteligência que têm os animais, mas nós temos inteligência para falar, facilidade de nos adaptarmos ao meio e os nossos fins, óbvio. A mais alta de todas as diferenças é a consciência moral e espiritual, que são características do homem. Então pergunta-se, aquele que criou a consciência seria inconsciente? Aquele que criou o propósito e a vontade e o pensamento e tudo que se inclui no caráter e na personalidade será considerado como impessoal, sem inteligência consciente? O homem, como ele é e existe, é então uma prova da existência de Deus. Argumento histórico ou etnológico. Em geral, esse argumento tem a seguinte forma: entre todos os povos e tribos na Terra, em todas as culturas, em todas as épocas, há um sentimento religioso que se revela através de cultos exteriores. Visto que esse fenômeno é universal, deve pertencer à própria natureza do homem. E se a natureza do homem naturalmente o leva ao culto religioso, isso só pode achar explicação em um ser superior que constituiu o homem e o construiu de forma que procure com ele se religar. Argumento transcendental. Algumas vezes é chamado de argumento abdutivo, e ele parte de um conhecido ou reconhecido Y para a sua necessária pré-condição X. Ou seja, como Robert Stern o explica, diz-se habitualmente serem os argumentos transcendentais distintos ao envolverem um certo tipo de afirmação, a saber, que para Y ser possível, X deve ser a questão, onde Y é um fato indisputável a respeito de nós, de nossa vida mental. Por exemplo, que temos experiências, que usamos linguagem, que fazemos certos julgamentos, temos certos conceitos, desempenhamos certas ações. Mas exatamente o que é que seria substituído por X? Nessa teoria é o que está aberto a debate. Um aspecto do sistema cristão bíblico de apologética envolve discutir o que é dado qualquer Y a pré-condição necessária, X. E isso seria a cosmovisão bíblica inteira. Por exemplo, entre outras coisas, a ciência assume a uniformidade da natureza, Y. Mas isso exigiria uma cosmovisão bíblica, que seria o nosso X. Portanto, a cosmovisão bíblica é uma pressuposição necessária que torna possível a ciência. A implicação é que a ciência nunca pode nem pôde desaprovar a Escritura. Bom, esses foram, resumidamente, os argumentos teologicamente conhecidos, utilizados e utilizáveis, no sentido de formar convencimento
sobre a real existência de Deus. Longe de nós considerarmos o tema como exaurido, mas esperamos que essa nossa exposição tenha ao menos servido para provocar a vossa curiosidade e interesse em aprofundar a pesquisa pessoal sobre o tema. Paz abundante seja sobre cada um de nossos corações.